Prepare for a rude awakening. Prepare para rude despertar de Israel, Michael Rood. Aqui é a parte 2 do vídeo A Torá e Caminho para Emmaus. Porque Paulo, como ele disse, quase no final do livro de Atos, ele disse: quanto a mim, sou judeu, nascido em Tarso de Cilícia, e nessa cidade criado aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei, Torá, de nossos pais. Agora, para Shaul ter sido criado aos pés de Gamaliel é uma grande declaração, porque Gamaliel ainda é um dos hábitos mais amados da história de Israel. E ser ensinado de acordo com as leis mais rigorosas das instruções da Torá, aos pés de Gamaliel, significa que na hora que Shaul tinha 20 anos de idade, ele teria aprendido todos os 5 livros de Moisés, toda a palavra, literalmente. Ele memorizou completamente todos os 5 livros de Moisés. Mesmo assim, ele era mais zeloso da Torá do que qualquer um dos seus colegas. Shaul era um brilhante exemplo de sua geração, provavelmente o homem mais inteligente em todo o reino de Israel naquela época. Criado aos pés de Gamaliel, agora, quando ele chegou aos 20 anos de idade, agora vemos aqui no auditório que algumas pessoas têm atingido pelo menos o dobro dessa idade. Eu tenho o dobro dessa idade. Se você tem essa idade, você pode levantar a mão. Quanto de vocês também, agora que tem o dobro dessa idade, tem memorizado toda a Torá, literalmente, sem fazer nenhum tipo de erro? Eu tive de baixar a minha mão também, porque também não fui ensinado aos pés de Gamaliel. Eu fui criado aos pés do filme chamado Roy Roger e Rin Tin Tin. Eu sei quem é o mais rápido que uma bala e capaz de saltar prédios altos em um único salto. Eu sei sobre o estranho que visitou a Terra com poderes e habilidades muito além dos homens mortais, que era disfarçado como Clark Kent, o super-homem, repórter que trabalhava para um grande jornal metropolitano, e suas intermináveis batalhas para a verdade e pela justiça. Mas sabe que descobrimos em nossa pesquisa que entre os primeiros séculos dos seguidores do Messias, Yeshua, que nenhum deles desperdiçou nem mesmo 1 hora por semana na frente da televisão. Para aqueles de vocês que gostam de desafios de história, a televisão não existia naquela época. Vemos de novo, mais uma vez, uma cultura diferente, com valores diferentes, e eu tenho sido humilhado por estar em volta da mesa com um menino judeu de 12 anos de idade em Jerusalém, enquanto eles não somente citavam capítulos inteiros da Torá, mas eles usavam em hebraico fluentemente, citaram seções inteiras da Torá e em seguida ser capaz de discutir tudo isso em inglês. Eu não conheço ministro nenhum na América que memorizou as escrituras e depois converter com a inteligência desse menino de 12 anos de idade que foi criado naquela cultura. Porque desde a juventude eles foram criados para saber as palavras de Deus, que são as escrituras, que são capazes de fazer um homem sábio para a salvação. E algumas vezes estamos parcialmente cegos pelo que aconteceu com a gente por causa das tradições que herdamos, das doutrinas e mandamentos que foram ensinados para nós. Enquanto lutamos para debaixo dessas coisas, então nossos olhos começam a se abrir. Mas alguma coisa vai começar bem em breve que vai sacudir a terra e da cegueira parcial que Shaul falou, na qual era um dos rabinos mais inteligentes em sua interpretação da Torá. Ele sabia que a cegueira que aconteceu parcialmente em Israel foi por um propósito específico, e hoje nós vamos entender alguma dessas coisas. Paulo declarou isso novamente no final do livro de Atos. Homens e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu. Ele não estava envergonhado de ser um fariseu. Os fariseus eram ultraconservadores do seu dia. Os conservadores eram ultradireitistas. E é claro, ele está se colocando ali contra um dos saduceus, que naturalmente os saduceus não acreditavam na ressurreição. É por isso que eram diferentes dos fariseus. Foram Nicodemus e José de Arimateia, que está escrito aqui, eles eram também fariseus. Ser um fariseu não significa uma pessoa mau. Vemos nos evangelhos que alguns dos fariseus fizeram isso. Alguns dos fariseus fizeram aquilo. Nunca podemos generalizar um grupo todo, chamar que o grupo é mau.
Há algumas coisas que alguns fizeram que não foi bom, mas esses são os tipos de coisas que devemos entender. Agora, olhamos para outras coisas. Falamos sobre os oráculos das Escrituras que foram dados aos cuidados de Israel e do jeito que eles tiveram cuidado dessas Escrituras. E do jeito que eles cuidaram das Escrituras, foram capazes de fazer uma pessoa sábia para a salvação. E era isso que os crentes do primeiro século foram instruídos na Torá. E entenderam todas essas coisas. Agora vamos olhar para o que Estevão falou sobre os oráculos viventes que foi dado aos pais deles. Novamente, a palavra logion é a comunicação. E essas são oráculos vivos, ou palavras vivas, elas estão ligadas às festas do Senhor. As festas do Senhor são oráculos vivos que foram dados aos cuidados de Israel. E as palavras são imagens de sombras de coisas boas que o Messias vai cumprir. Então, aqui começamos a ver, perto do fim do capítulo do Evangelho, e que agora é após o registro na qual mostra a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus de Nazaré. Dois dos discípulos que chegaram cedo a Jerusalém, junto com a assembleia, com os outros discípulos, atrás das portas fechadas, porque eles estavam com medo dos líderes religiosos, que tinham acabado de matar seus líderes apenas alguns dias antes, e agora esses homens nesse grupo estavam tão deprimidos. Lembre-se, esses homens estão no meio de sua idade. Eles venderam tudo, eles venderam seus negócios, eles deixaram seus pais e suas famílias, deixaram seus trabalhos, eles deram tudo aos pobres e seguiam Yeshua de Nazaré. Eles acreditaram que ele era o Messias e agora suas vidas estão arruinadas. Cleopas é um dos discípulos, não aguentando mais, bateram a porta e saíram de Jerusalém de mau humor e foram para Emaús. E o primeiro dia da semana, e já chegou a hora de voltar ao mundo e tentar colocar os pedaços quebrados de volta. Era o primeiro dia da semana. Enquanto eles andavam juntos, eles estão tendo uma conversa muito pesada, eles estão com o coração partido, eles estão deprimidos. Então um estranho chega por trás deles. Eles não reconhecem, mas descobrimos mais tarde que era o Messias já ressuscitado no seu corpo e ele se disfarçava para que eles não o conhecessem. Enquanto eles andam conversando, ele chega atrás deles e diz: desculpem-me, senhores, mas qual é esse tipo de conversa que estão tendo? Por que vocês estão tão deprimidos? E Cleopas respondeu: você é um estranho em Jerusalém, você não sabe das coisas que têm passado nos últimos dias. E o estranho falou: que coisas? Como se ele não soubesse. Que coisas? E enquanto eles andam juntos, ele pergunta: o que aconteceu depois? E ele faz perguntas em detalhes para fazê-los lembrar das coisas. Bom, fale mais sobre isso, fale mais sobre aquilo, tirando cada detalhe deles enquanto eles andavam juntos. Eles estão falando tudo para ele que aconteceu na semana passada. Eles falando para ele tudo o que tem acontecido e o estranho cada vez perguntando mais coisas. E finalmente eles clamaram: nós confiamos nele, que ele era o Messias. Aí o estranho falou, e eles lhe disse: ó nércios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Ele levou eles de volta para aquele caminho que eles acabaram de andar e falou para eles em todas as coisas que eles falaram dele. Ele mostrou nas Escrituras cada detalhe a respeito dele e que estava escrito, estava dentro das festas do Senhor que ele tinha acabado de cumprir, as festas da primavera do Senhor, em cada detalhe que eles tinham ensaiado a cada ano de suas vidas. E quando eles chegaram até Emaús, e depois sentou e repartiu o pão com eles e agradeceu. Ele agradeceu a Deus e ele falou as mesmas palavras que ele tinha falado apenas alguns dias antes, quando ele estava com seus discípulos lá na última ceia. Na última ceia que diz que ele tomou o pão e abençoou Deus e disse, em hebreu: bendito és tu, ó Senhor nosso Deus, Rei do universo, que nos dá o pão da terra. Ele falou as mesmas palavras que 1000 anos antes, quando Abraão voltou da matança dos reis e que libertou Ló, seu sobrinho,
E Melquisedeque, rei da justiça, que veio de Jerusalém, e trouxe pão e vinho para Abraão. Quando Melquisedeque veio e trouxe o pão e o vinho, Melquisedeque falou a mesma oração que ele acabou de falar aqui agora. Ele falou para Abraão sobre a vinda do Messias. Bem, naquele ponto que ele partiu o pão e o vinho com Abraão, as Escrituras não mostram todos os detalhes do que aconteceu, mas daquele ponto em diante, Abraão ensinou seus filhos e todos os seus descendentes, e cada sábado, enquanto reuniram na mesa, o sumo sacerdote da casa, o pai daquela família, pega o pão em suas mãos e ele vai abençoar a Deus com a mesma oração. Bendita és tu, ó Senhor nosso Deus, Rei do Universo, que nos dá o pão da terra. E a última noite que Yeshua estava com seus discípulos, ele disse: Eu sou o pão da vida. Este é o meu corpo que é dado por vós. Isto é o que você vem fazendo em cada refeição, ano após ano, por 1000 anos. Isto é o que estavam esperando, estavam ansiosos para essa mesma época que eu seria a provisão de Deus para vocês. Que meu corpo seria quebrado por você e que a partir de agora você faz isto em memória de mim. E naquela noite, enquanto estavam inclinados na mesa com os 2 discípulos, que ele tinha acabado de ensinar toda a Torá e os profetas, então ele pegou o matzah, o pão sem fermento, na mão, porque já era a festa dos pães asmos. Ele disse a mesma oração de graça a Deus, e em seguida ele disse: Esse é o meu corpo que foi quebrado por você. E repartiu, deixou o pão sem fermento na mesa e desapareceu na frente deles. E eles pularam de sua mesa porque eles sabiam que era o Messias. É o Senhor, o coração da gente não agia dentro de nós quando ele andava com a gente pelo caminho e abriu nossa compreensão das Escrituras. E eles saíram rapidamente para Jerusalém. A porta deles bateram atrás deles, eles explodiram correndo para Jerusalém, animados, e agora eles começam a falar para eles tudo o que aconteceu, as coisas que eles acabaram de acontecer com ele. O Messias ressuscitado, que ele acabou de interpretar a Torá e os profetas e as coisas que ele acabou de cumprir. E quando ele ainda estava começando a contar as histórias, então o Messias apareceu no meio deles e falou: Shalom, Shalom, paz. E ele está escrito, ele abriu o entendimento deles na Torá e nos profetas, e em seguida todas as Escrituras a respeito do que ele acabou de cumprir. O verdadeiro nome do Deus poderoso aparece quase 7.000 vezes nas escrituras hebraicas, mas nem mesmo sequer uma vez nas versões populares. Tradutores substituíram o nome santo de Deus com um título comum que ainda é usado para tratar de nobres. Quando as escrituras traduzidas da Bíblia nos diz para louvar o nome do Senhor, nós poderemos responder corretamente: eu amaria louvar o nome dele, mas qual é o nome dele? Eu acredito que o seu coração vai queimar dentro de você quando você entender o significado do nome do Senhor. Convidamos você a se juntar a nós para a próxima vez, no episódio 4 da série de 26 partes sobre as profecias, as festas do Senhor, o único nome e o verdadeiro nome de Deus. Aqui é Michael Rood em Jerusalém, desejando Shalom, paz. E eu vejo você quando a fumaça sumir.